Bom, hoje eu queria comentar as falas do Barroso ontem, que pela primeira vez resolveu ter a coragem de comentar sobre as sanções que os Estados Unidos impuseram ao ministro Alexandre de Moraes, que não foi citado nominalmente, e também a outros ministros da corte, que sabemos muito bem, eles perderam o visto de entrada dos Estados Unidos. Pois bem, o Barroso ontem resolveu, com aquela fleuma que lhe é característica, com aquela calma, dizer mentiras e platitudes a respeito das sanções contra os ministros. Veja bem, ele disse que não existe perseguição política no Brasil, não existe censura e que os Estados Unidos estão fazendo uma leitura equivocada do ambiente político e jurídico do Brasil. Veja bem, ele fala de incompreensões, que a América ainda não está entendendo o que está acontecendo no Brasil e que ele lamenta muito e que isso esteja acontecendo. Mas vou abrir aspas para o Barroso aqui, que eu anotei. Tenho muitas ligações com os Estados Unidos, aonde estudei, vivi e trabalhei em diferentes épocas da minha vida. Pois é, Barroso. Infelizmente, você não vai poder mais botar o seu pezinho lá, né? E dê-se por satisfeito, porque por enquanto, você ainda não foi magnetizado, digamos assim, mas tudo indica que em breve será. Então, o Barroso realmente é um dos ministros que mais tem a perder não podendo entrar nos Estados Unidos. Primeiro, perder aquela maravilhosa vista da varanda daquele apartamento de 28 milhões de reais na frente do mar, lá na Flórida, né? Um apartamento realmente muito bom, muito bacana, que ele infelizmente não vai poder mais usufruir. Mas eu acho que para o ego do Barroso, o que realmente fere ele, não é nem poder ler um bom livro naquela varanda. É não poder dar palestras em Harvard, em Yale, por exemplo, né? Que são universidades às quais ele foi convidado este ano, mais uma vez, para palestrar. E vai ter que ser por videoconferência, né, Barroso? Pois é. É isso, a gente é responsável pelas nossas atitudes e ações. Bom, ele disse também que a narrativa correta deveria ser a seguinte, abre aspas. No Brasil não existe censura. Não é o fato de vigorar, não. O fato de vigorar a mais plena liberdade de expressão. Ele está dizendo que no Brasil não existe censura e que, de fato, vige a mais plena liberdade de expressão. Bom, é óbvio que isso não é verdade, né, Barroso? Se isso fosse verdade, a gente não teria censura para Brasil Paralelo, para o antagonista, para o presidente Bolsonaro, que não pode falar absolutamente nada do seu oponente, né, do seu opositor político nas eleições de 2022. Então, que conversa é essa de que não existe censura no Brasil, meu irmão? Vocês acham que o povo é idiota? Ou mais, vocês acham que os americanos são mais idiotas do que os brasileiros para acreditar nessa narrativa de vocês? Não adianta, não adianta. E ele fala assim, quando ele diz que vigora a mais plena liberdade de expressão, e a gente tem que lembrar para ele de contas derrubadas também, de remoções de conteúdo também, não é, Barroso? E o pior, ele diz também, abre aspas, nenhuma decisão do STF tem pretensão de extraterritorialidade, fecha aspas. Mentira, Barroso. Rapaz, você tá dando para mentir assim agora, assim, é? Você acha que o povo realmente vai acreditar em todas as baboseiras que vocês falam? Quer dizer que não tem decisão de extraterritorialidade. Quando o ministro Alexandre de Moraes manda prender uma cidadã americana, a Flávia Magalhães, né, por postagens que ela fez dentro dos Estados Unidos com uma conta americana, isso não é extraterritorialidade. Quando o ministro manda retirar contas de, por exemplo, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, lá nos Estados Unidos,
contas criadas lá dentro da América. Isso não é extraterritorialidade não, né, Barroso? Pois bem, o discurso, né, que foi um discurso rápido, ele não falou muito, faz mais ou menos 2, 3 minutos, mas coalhado de mentiras. E evidentemente que isso não vai melhorar o seu status quo em relação aos Estados Unidos, Barroso. Eu sinto muito, mas essas mentiras que você contou ontem só vai piorar a sua situação. Em vez de fazer um meia-culpa, em vez de dizer realmente que o Brasil, infelizmente, hoje teve que enveredar por esse caminho, né? Não. Ele simplesmente tenta tapar o sol com a peneira e evidentemente que isso não vai dar certo nem aqui e nem lá fora, porque aqui todo mundo sente na pele o que está acontecendo e os Estados Unidos hoje já são expert em matéria de ditadura brasileira. Basta você ver as inúmeras declarações aí de autoridades americanas sobre a questão política e jurídica do Brasil. Enfim, se Barroso achou que com essa lenga-lenga, que com essa conversa fiada, ele iria amolecer o coração dos americanos, principalmente contando mentiras, eu acho que o tiro saiu pela culatra, acho que não vai resolver a situação dele não. E como eu disse no início da minha fala aqui, reze para que não venha uma Magnitsky para você. E eu acho que vem, não vai ser por agora, mas eu acho que vem para piorar ainda mais a sua situação, porque afinal de contas todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil, os americanos também, e essa ladainha contada ali para os seus pares não vai funcionar, não vai adiantar absolutamente nada. Barroso, aguarde que o seu ainda vai chegar.